contas em nome da igreja no Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Sicoob. Aleluia. Boa noite, meu querido, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo à nossa celebração. Somos a Igreja Nova Aliança de João Pessoa e você, fique à vontade. Glória a Deus. Queremos cumprimentar cada irmão da igreja, cada pessoa que está conosco, que faz parte dessa casa. Você também na sua casa, que você possa compartilhar desse momento, se sentir muito à vontade, que a presença do Senhor se manifeste na sua família. Queremos continuar orando e louvando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero meditar na palavra acerca desse tema. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus capítulo 10, 35 a 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Que assim seja na nossa vida devocional, na nossa vida de fé com Cristo, e que assim seja com as nossas finanças. Que aquilo que nós conquistamos, que aquilo que nós aprendemos acerca das contribuições, acerca dos dízimos e das ofertas, que aquilo que eu e você temos tido entendimento, que não retrocedamos, que não percamos, mas que tenhamos fé, que tenhamos, perseverança, que possamos nos posicionar e termos a nossa confiança firmada no Senhor, de que a nossa recompensa é rica e é eterna. Que você e eu possamos semear a nossa melhor semente, que nós possamos contribuir na certeza de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, de que o Senhor tem provido a nós. Quero convidar você a orar nesse momento pelas suas finanças, pelo seu dízimo, a sua oferta, que você tem feito com toda a dedicação, com todo o amor. Vamos orar por isso? Feche seus olhos aí na sua casa, juntamente com a sua família, e vamos orar agora, amém? Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, as nossas finanças, a nossa vida financeira, todos os recursos que têm chegado à nossa casa. Nós agora queremos apresentar diante do Senhor, através dos dízimos e das ofertas, declarando que o Senhor reina nas nossas finanças, que o Senhor é Deus da nossa vida, do nosso coração, o Senhor é Deus também das nossas finanças. Que nossas finanças sejam uma bênção, que haja multiplicação, que haja, Senhor Jesus, abundância no nosso meio, que nós tenhamos esse entendimento e que possamos ofertar aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, possamos devolver aquilo que é do Senhor, com alegria nos nossos corações, com entendimento e com propriedade e autoridade, que somos filhos de Deus. Recebe, Senhor, nesse momento, todo o nosso louvor, toda a nossa honra e a nossa glória, através das nossas finanças. Que tudo aquilo que chegar à tua casa seja multiplicado, multiplica sobre a vida dos teus filhos e nos faz, Senhor, ser canais de bênçãos, a vida de outras pessoas, e que nós possamos compartilhar dos testemunhos que o Senhor tem feito na nossa vida financeira, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido, que você persevere, que você continue firme e forte nesse princípio que nós temos aprendido e tem sido bênção e é bênção para as nossas vidas, amém? Queremos também reforçar mais um aviso, não é? Sobre o nosso junho orando. Quero chamar aqui a pastora. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Estamos aí num mês de jejum e oração, amém? Lembrando que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então é muito importante que eu e você nos revestimos, estejamos revestidos de jejum e de oração, para realmente vencer esses dias maus, não é verdade? Então nós estamos aí vencendo a primeira semana. Você que fez o jejum essa semana, né? Nós estávamos jejuando doce, e aí glória a Deus para você que conseguiu ficar aí a semana inteira sem comer doce. Nós entramos na próxima semana, a partir de amanhã, agora jejum de massas, amém? Determine no seu coração aquilo que é sacrifício para você em relação à massa. E faça, se comprometa com um relógio de oração. Você que está aí na sua escala, né, no seu tempo de oração, são meia hora só, então
se comprometa com isso. Também temos as escalas que você que participa de uma de nossas células está participando, né? A oração em grupo. A gente tem ouvido muitos testemunhos que tem sido bem especial esse tempo. Então priorize. Se você não está em nenhuma dessas escalas de oração em grupo, fale com o seu líder de célula. Pergunte a ele como que você pode participar, que está sendo muito especial. Nós temos visto Deus movendo entre nós através dessa oração, amém? Também queremos reforçar com você, para você utilizar o roteiro de oração no seu tempo de oração, né? São orações dirigidas, orações específicas sobre o tempo que temos vivido. As crianças também, né? Firme no jejum, firme na oração nas quartas-feiras. E queremos realmente reforçar com vocês, pais, ajudem os seus filhos a lembrar do compromisso que ele fez com o Senhor, amém? Também as nossas reuniões de oração pelo Instagram, todas as quartas-feiras, às 19 horas, você é nosso convidado a estar conosco, orando e crendo por um novo tempo na sua vida, na vida da sua família e na vida do nosso país, amém? Nessa sexta-feira agora, dia 19, nós teremos a Vigília dos Homens. Então, fique atento, sei que faz parte dessa casa, né? A vigília vai ser pelo Google Meet e você vai receber o convite no seu grupo de célula. E nós, mulheres que participamos do grupo Aprimora, também nessa terça-feira, às 4 horas, reserva esse tempo, tem sido muito especial. Deus tem nos presenteado com grandes mulheres de Deus, compartilhando os seus desafios, os seus testemunhos, e nós temos sido muito enriquecidas por elas. Amém? Que Deus te abençoe nesse jejum, nesse tempo de oração, e que você cresça no Senhor, cresça na palavra. Esse tempo de jejum e de oração é para você se aproximar do Senhor. O Senhor quer ser seu amigo, o Senhor quer estar contigo todos os momentos da sua vida. Então não perca tempo, corra para Ele está esperando a ouvir a sua voz. Amém? Que Deus abençoe você nessa semana, e vamos lá para mais uma semana de jejum e oração. Deus abençoe você. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Continue firme, não é, no jejum e orando. E mais um último recado. Não é? Hoje nós estamos completando 3 meses, não é? São 12 domingos aí nos reunindo online, à distância. E a partir de amanhã, dia 15, um novo decreto do governo estadual passa a vigorar no nosso estado, a Paraíba, e também no nosso município, João Pessoa, de um retorno gradual. Um retorno que tem 4 etapas, e a partir de amanhã inicia a primeira etapa, e nessa etapa está prevista o retorno, não é, de cultos presenciais com uma capacidade reduzida. Então, a partir do próximo domingo, nós estaremos online e também você poderá vir até aqui. Durante toda a semana, nós vamos munir você de informação sobre a nossa próxima celebração. Então, domingo próximo, dia 21 de junho, né, nós estaremos juntos pela manhã, às 10 horas, e também às 18 horas, né, no final da tarde, nos reunindo com uma capacidade reduzida, seguindo todas as orientações de prevenção à saúde, de uma forma muito simples, amado. Então, você que é membro dessa casa, fique tranquilo, você vai ser munido de toda a informação necessária para você vir até aqui, você participar, caso queira, né? É um retorno gradual, tanto em quantidade quanto em atividade, ou seja, tanto em quantidade de pessoas, nós teremos uma capacidade no máximo 30% do nosso público, não é, das pessoas que compõem essa casa, e também de atividades. Nós não teremos atividades, por exemplo, como o Ministério Infantil acontecendo. Você que é do grupo de risco, não deve vir nesse momento ainda, nesse primeiro momento. Então nós teremos tanto um retorno gradual, tanto em quantidade de pessoas, quanto em atividades. Na quarta-feira, nossa reunião de oração continua sendo pelo Instagram. Nós apenas voltaremos com as celebrações aos domingos, nesse primeiro momento, nessas 2 primeiras semanas. Esse será nosso retorno, mas glória a Deus que nós estamos voltando, e que a nossa oração seja, Senhor, que nós não retrocedamos, amém? Que nós possamos voltar, né, de uma forma gradual, 30%, depois que nós possamos avançar para outra porcentagem maior, e depois logo em seguida voltarmos com o público normal, e assim seja, a nossa vida volte ao normal, não é? No normal,
com alguns cuidados novos que nós temos adquirido de hábitos nesse tempo. Mas glória a Deus, nós estamos muito felizes por esse passo e nós queremos declarar que vai ser bênção. Então descanse o seu coração, você vai receber informações durante essa semana, você que faz parte de uma das nossas células e também no nosso Instagram serão publicadas essas informações, você será munido de toda a informação suficiente para você estar esclarecido sobre esse retorno gradual das nossas celebrações. Obrigado pelas orações, obrigado por estar junto conosco, nós estamos ansiando por esse momento, vai ser bênção. É uma experiência nova, como já tem sido, mas vai ser bênção, vai ser demais. Amém, querido? Então, esteja preparado aí. Domingo próximo, nós estaremos com culto online e com presencial acontecendo simultaneamente. Glória a Deus por esse movimento. A sua igreja não para, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos orar agora para entrar na palavra. Com certeza o Senhor vai falar através dela e você vai ser ministrado. Amém, querido? Feche seus olhos aí na sua casa. Quero convidar você, aonde você está, a colocar a mão no seu coração. E agora nós queremos, levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Se a palavra de Deus nos fala isso, é porque nós temos essa autoridade em Deus. O Senhor nos atribuiu esse discernimento de tornar os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Nada agora, nesse momento, concorre com a palavra de Deus. Nada agora, nesse momento, tira o nosso foco da palavra do Senhor. Nesse momento, nós nos voltamos à Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, abre os nossos ouvidos, dá-nos revelação, leva o nosso pensamento a um entendimento da Sua palavra e que toda a convicção seja gerada a respeito da pessoa de Jesus. Que nós possamos agora crescer em conhecimento e em experiência. Que haja experiência na sua casa com Jesus Cristo, que você seja visitado pelo Espírito Santo e o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida, gerando convicção de quem é Cristo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido, glória a Deus. Então, quero convidar você aí, vai preparando a sua Bíblia, para abrir a sua palavra e você poder meditar. Vai abrindo lá, daqui a pouco vou te dar o texto aí, mas o tema dessa mensagem é para pensar. Então agora você vai ouvir algo para pensar. É para você e eu pensarmos, para você e eu meditarmos, para você e eu crescermos a partir de um pensamento saudável. Para pensar. Em 1998, lá no ano de 1998, eu prestei vestibular numa faculdade, numa universidade pública, e eu estava no ensino médio, Em 98 ainda era o primeiro ano que acontecia o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ainda era praticamente um projeto piloto, não valia para muita coisa, naquele contexto era mesmo para verificar se o governo conseguiria fazer um exame nacional que avaliasse todo o ensino médio, público e particular. E no vestibular que eu fiz lá em Londrina, onde eu morava nessa época, eram 4 dias de prova. Eram 4 dias, começava no domingo como esse, segunda, terça e quarta. Eram 4 horas por dia de prova. Cada dia eram 4 horas de prova. E nós tínhamos lá 4 dias das mais diferentes disciplinas sendo avaliadas, verificadas. E eu confesso que eu não me lembro bem da sequência dessas provas. Mas eu me lembro muito bem do 4º dia. O 4º dia era o dia de prova de inglês e de física. E a prova de inglês fui lá, fiz, ok, estava indo muito bem naquele vestibular, graças a Deus. As coisas estavam indo conforme o planejado, conforme o estudado. Agora a prova de física, quando chegou a prova de física, deixei ela para depois da prova de inglês, porque eu sabia que não seria fácil. E geralmente a gente faz isso, o nosso cérebro, a nossa mente pensa assim, não, vou fazer primeiro o que é fácil, depois vou fazer primeiro o que eu domino, depois eu faço o que é difícil, aquilo que eu não sei, ou não é? E a gente vai procrastinando, adiando para fazer aquilo que deve ser feito. E chegou o momento de fazer a prova de física, e eu comecei a fazer a prova de física, e eu percebi que eu não estava indo tão bem. Uma prova de vestibular, de concurso público, de Enem, você sabe que você não pode só ir na média, não é ir bem. Eu estou indo na média, a média não é boa. E eu estava indo daquele jeito, eu percebi, começou a me bater uma ansiedade,
E eu falei, puxa vida, né? E naquele dia, eu me lembro exatamente que num determinado momento daquela prova, eu falei, eu vou ao banheiro. Não dá dando certo, não adianta, eu vou ao sanitário. Eu acho que eu nem estava com vontade, meu irmão e minha irmã, mas eu precisava sair daquele momento, daquele ambiente opressor, né, que eu estava sentindo ali. E eu peguei, levantei minha mão, pedi para o fiscal para ir ao sanitário, outro fiscal me acompanhou. Aí eu cheguei meu rosto assim e tal, e falei com outro fiscal, falei, puxa vida, hoje está difícil. E aquele fiscal numa profunda frieza, nem olhou para mim. E eu esperando que ele tivesse, se compadecesse da minha vida, que falasse, é verdade, né? Não deve ser fácil hoje, não está fácil, física não é fácil. Nada, uma frieza absoluta. E aquilo só aumentou minha angústia no meu coração. Fui ao sanitário, voltei, concluí a prova e saí daquela prova. E eu me lembro que eu fui de uma forma que eu não queria nem pegar o gabarito naquele dia. Falei, não vou pegar esse gabarito não, porque eu vou conferir, vai ser pior do que eu estou pensando que eu fui. E aí começa a trabalhar a nossa mente, criar uma ansiedade. E eu acredito, amados, que naquele tempo me faltava, aplicação da física na minha vida. E a falta dessa aplicação me gerava falta de entendimento. Ou seja, por imaturidade, eu não conseguia compreender aqueles conceitos. Por falta de maturidade, por achar que a física estava muito longe da minha vida, não fazia sentido para mim aquelas teorias, porque era só teoria naquele contexto. Por falta de aplicabilidade, eu acabava tendo dificuldade em entender aqueles conceitos. E nessa noite, eu quero compartilhar com você, e te convidar a pensar em conceitos que talvez hoje sejam muito complexos, conceitos da palavra de Deus, que talvez você tenha muita dificuldade em compreender, e a dificuldade em compreender acaba sendo um fator determinante para que não seja aplicado na sua vida. Assim como era para mim a física lá no passado. Por quê? Olha só o que Provérbios 23, versículo 12 nos diz. Provérbios 23, 12. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, à medida que nós dedicarmos o nosso coração à disciplina e os nossos ouvidos às palavras que dão conhecimento, esse conhecimento ele se torna revelado. Conhecimento revelado, ele passa a ser aplicável na nossa vida, torna-se realidade. E nessa noite nós vamos meditar, refletir, parar para pensar em alguns conceitos da palavra de Deus, que talvez você esteja tendo dificuldade em aplicar na sua vida, porque ele tem faltado o quê? Compreensão. Olha só para essa fórmula que vai ser projetada aí, à sua frente. Essa fórmula, é a fórmula da velocidade média. Diz o seguinte, a velocidade média é igual à variação de espaço sobre a variação de tempo. Simplificando essa fórmula, a distância percorrida é o resultado da velocidade desenvolvida durante um período de tempo. Como isso faz sentido hoje? Hoje, como isso faz sentido? Com 39 anos, casado, 2 filhas, mais de 20 anos de habilitação de motorista, tendo viajado muito e calculado rotas e feito velocidade média e feito consumo médio do veículo, como hoje essa fórmula faz sentido na minha vida. Mas lá naquele tempo de 98, por não exercer algumas atividades, ela não fazia muito sentido. Mas hoje uma fórmula como essa, a partir da experiência vivida, ela é totalmente aplicável. Eu posso dizer para você que a física é uma realidade na minha vida. Lá em 98 eu não te falaria isso, mas hoje eu te falo. Por compreensão, não por domínio da física. Eu ainda não continuo tendo domínio dos cálculos, mas por viver a física, por experimentá-la no meu dia a dia. Hoje esses conceitos, eles são reais para mim. E eu quero te convidar a pensar em conceitos da palavra, como tema dessa mensagem, para pensar. E esses conceitos se tornarão claros. E uma vez que eles se tornam claros, eles se tornam aplicáveis em nossa vida.
Por quê, amados? Compreensão gera ação. Repita aí comigo essa frase. Compreensão gera ação. Amém, queridos? Por isso, nós vamos à palavra agora. Marcos capítulo 5, do 24 ao 34. Marcos capítulo 5, do 24 ao 34. Nós vamos ler um trecho da palavra, não é? Do Evangelho de Marcos, que fala sobre Jesus, num determinado contexto. Fala também de um sacerdote, fala também de uma mulher, fala de uma multidão. Vamos entender esse contexto. Marcos capítulo 5, 24 a 34. Diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele, Jesus, lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Queridos, provavelmente em Cafarnaum, não é? A região oposta à região dos Gerazenos. Jesus está voltando de lá, e a margem oposta é Cafarnaum. Jesus é abordado por um homem, um sacerdote da sinagoga, responsável pelos serviços administrativos do templo, chamado Jairo. Ele convida, ele chama Jesus para ir até a casa dele, para curar a filha dele que estava doente. E o versículo 24 de Marcos 5 nos diz que Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Nós começamos a ler a partir daí. E em meio à grande multidão que o seguia, havia uma mulher. Vamos olhar para esse contexto, não é? Marcos 5, 24 a 26. A palavra diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vivia sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Aqui nós temos um primeiro princípio da palavra de Deus, que eu quero, em nome de Jesus, que você tenha compreensão nessa noite. Por mais distante que eu esteja, Jesus sempre está perto. Por mais distante que eu esteja, Jesus sempre está perto. Olha para esse gráfico aí no seu visor aí. Por mais distante que eu esteja, Jesus e a mensagem da cruz sempre está perto. Esse princípio, não é, simplificando ele, como não é, eu falei, simplificando aquela fórmula de física, simplificando esse princípio, não é, nós chamamos esse princípio de graça. Essa é a graça de Deus. A natureza da doença dessa mulher é desconhecida, meu irmão e minha irmã. O que nós sabemos é que há 12 anos ela sofria e que ela havia gastado tudo, mas ao invés de melhorar, ela piorava. O que nós supomos é que ela estava fraca e excluída, porque em Levítico capítulo 15, no versículo 19, é descrita uma parte da lei que fala
não é? Sobre a vida de uma mulher nessa condição com um fluxo de sangue. Essa mulher era considerada impura, não deveria estar no meio da multidão, não deveria estar se socializando, e havia 12 anos que essa mulher vivia isso. Por isso nós podemos supor que ela era excluída, ela era evitada, ela era impura, vivia distante. Se nós estamos no isolamento de 3 meses, essa mulher vivia um isolamento de 12 anos na sua vida. 12 anos vivendo à margem da sociedade, distante das pessoas, 12 anos sendo rejeitada, sendo, não é, humilhada. E aí nós temos esse primeiro princípio da graça de Deus. Não importa a distância, nem o que causou essa distância, Jesus sempre está por perto. Jesus sempre está perto de nós. Jesus é a graça de Deus. Então não importa onde você esteja nesse momento. Talvez você esteja no seu quarto escuro, me ouvindo agora. Talvez você esteja na sua casa, em um cômodo, afastado da sua família. Talvez você esteja agora depressivo, jogado em uma cama, desistindo da sua própria vida, abrindo mão do dom da vida. Não importa onde eu esteja, talvez você está me assistindo, você está no seu trabalho, desiludido, desmotivado, enfraquecido. Não importa onde você esteja, Jesus está por perto. Como nós podemos afirmar esse princípio? A partir da palavra de Deus, que fala sobre a graça de Deus, revelada em Jesus Cristo. Jesus é a graça de Deus. Aos olhos dos homens, a sua atitude, o seu pecado pode ser repugnante. Jesus continua perto. Aos olhos dos homens, o seu pecado é imperdoável, é terrível. Jesus continua perto. Essa é a graça de Deus. Assim como ele passava e estava perto daquela mulher. A palavra do Senhor nos fala, não é? Ali em Marcos, não é? Que ela padecera sob muitos cuidados de vários médicos, mas ele estava perto dela. Vamos avançar um pouquinho, versículo 27 e 28. Versículo 27 diz assim: quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, essa mulher que nós estamos falando, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ficarei curada. E então ela partiu, em direção a Jesus Cristo, que passava perto da onde ela estava. Porque não importa quão distante eu esteja, Jesus sempre está por perto. Não importa nessa pandemia qual foi o seu comportamento com relação à pessoa de Jesus, se você não leu a Bíblia, se você não orou, não jejuou, não importa. Jesus continua por perto. Funciona assim, porque essa é a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, o seu único filho, o seu unigênito. Agora, aqui nós encontramos, não é? A hora que essa mulher se dispõe a ir até Jesus, nós encontramos um segundo princípio na palavra de Deus. Um segundo aspecto. Por mais perto, há um caminho até Jesus. Por mais perto que Jesus esteja de mim, há um caminho até Jesus. Ou seja, o primeiro princípio é a graça. Por mais distante que eu esteja, Jesus está por perto. Um segundo princípio é, por mais perto que eu esteja, há um caminho até Jesus. E esse princípio é a fé. Jesus está perto de mim e de você. E nós devemos exercer fé em Cristo Jesus. O que nos aproxima dele, mesmo ele estando perto o tempo todo, é a nossa fé. No caso da mulher, existia uma multidão que separava ela de Cristo. É ou não é verdade? E você, não é como eu falei lá em Levítico, a lei proibia que essa mulher estivesse no meio da multidão. Alguém que a tocasse se tornaria impuro, segundo a lei de Moisés. Em nossa vida, talvez há uma multidão de pecados, uma multidão de condenação, de maldades e traumas. Queridos, talvez a sua mão esteja impura nesse dia.
talvez os seus olhos, talvez o seu coração tem visto, não é? Seus olhos têm visto coisas que não deveriam ver. Sua mão tem tocado aquilo que não deveria ser tocado. O seu coração tem ido para um lugar de insubmissão, de rebeldia, não é, de violência, de adultério, não é, de inconformidade com a palavra de Deus. Uma multidão de pecados que você olha para você mesmo e você pensa, será que eu posso acessar? Será que mesmo Jesus estando perto eu consigo chegar até Ele? Esse pensamento passava na cabeça dessa mulher provavelmente. Existia uma multidão que a separava dela, ela e Jesus. Talvez entre você e Jesus, por mais perto que Ele esteja, existe uma multidão de condenação nesse momento. Olha, você é um filho ruim. Olha, você é um filho maldito. Olha, você é um marido ruim. Olha, você é uma esposa que não presta. Talvez palavras estão te condenando nesses dias, ao longo dos anos. Não importa. Em nossa vida, talvez existe uma multidão entre nós e Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer, assim como essa mulher, há um caminho que requer um posicionamento nosso para correr esse espaço até Jesus, para percorrer esse espaço até Jesus. Ela teve que percorrer um espaço, passar por uma multidão, ela teve que se posicionar. Jesus não passou na casa dela, Jesus estava por perto, ela ouviu isso e ela foi até Jesus. O primeiro princípio é a graça. Não importa quão distante eu esteja, Jesus está por perto. O segundo princípio é a fé. Por mais perto que Ele esteja, eu preciso ir até Ele. Esse espaço, ele pode ser tão pequeno. Talvez ele esteja na nossa mente. Eu não sou digno. O que eu fiz é errado demais. O que eu fiz não merece perdão. Ninguém vai me perdoar. Talvez é um espaço que só cabe dentro da nossa mente. Não é físico, é espiritual. Talvez esse espaço para percorrer até Jesus seja o nosso passado, seja as nossas emoções e os sentimentos por elas gerados. Esse lugar, nós devemos estar atentos. Porque talvez não seja um espaço físico, mas seja um espaço que caiba na nossa mente. Amados, esse espaço, ele é vencido com o princípio chamado fé. Fé é a nossa reação à graça de Deus sobre nós. Fé é a nossa reação à graça de Deus sobre nós, ou seja, a graça de Deus está sobre todos nós, todos os homens e mulheres, não é? Qualquer pessoa, não independe da sua profissão, não depende do seu trabalho, não depende do seu dinheiro, a sua condição física, social, a fé de Deus está disponível a todos, e quando a graça de Deus está disponível a todos, e quando nós exercemos fé, nós estamos reagindo à graça de Deus, ou seja, a nossa fé é a nossa reação à graça de Deus. Começa a fazer sentido para você? Porque muitas vezes nós ficamos pensando que fé é um pensamento positivo, que eu preciso determinar, não, fé. Quando nós entendemos e compreendemos que a graça de Deus está sobre nós, e que nós reagimos à graça de Deus com fé, nós paramos de fazer esforço. Nós paramos de tentar fazer algo para acessar esse lugar, porque não há nada que eu possa fazer para entrar na graça de Deus, a não ser acessar Jesus Cristo pela fé. Então a graça de Deus, ela é acessada através da nossa fé em Cristo Jesus, e não por ações, e não por obras, entendamos isso. A graça de Deus, ela é acessada mediante a fé em Cristo Jesus. Uma vez que nós estamos nela, nós estamos debaixo da graça, através de Cristo Jesus. E aí nós vamos entender alguns mais princípios da palavra de Deus, né? Porque quando a fé encontra a graça, outro princípio bíblico atua em nós. Presta atenção. Quando a fé encontra a graça, outro princípio bíblico atua em nós.
Que princípio é esse? Vamos voltar para Marcos. Agora 5, versículo 29 e 30. Quando a fé encontra a graça, outro princípio bíblico atua em nós. Marcos 5, 29 e 30. Diz o seguinte: imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Um outro princípio bíblico que nós retiramos desse trecho nesse texto: conhecer Jesus envolve tempo e relacionamento. Conhecer Jesus envolve tempo e relacionamento. Esse princípio de conhecer Jesus, que requer tempo e relacionamento, chama-se comunhão. Então, não importa quão distante eu esteja, Jesus está sempre por perto, porque Ele é a manifestação da graça de Deus. Por mais perto que Jesus esteja, existe um caminho a ser feito, e esse caminho é trilhado pela fé. Ou seja, a nossa fé é a reação à graça de Deus sobre nossas vidas através de Jesus Cristo. E conhecer Jesus, uma vez que nós estamos debaixo da graça, através dele, conhecer Jesus requer tempo e relacionamento. E o nome disso é comunhão. Esse princípio se torna claro para nós quando nós investimos tempo com Jesus e relacionamento com Jesus. Porque, sabe, amados, existe uma mentira, muitas vezes, não é? Que nós podemos passar a acreditar. Podemos achar que somente nós temos que abrir mão de algo para ter comunhão com Jesus. Presta atenção, é ou não é verdade? Muitas vezes nós acreditamos que eu tenho que abrir mão de algo para me relacionar com Jesus. Eu até gosto da Bíblia, eu até gosto de assistir um culto online de vez em quando, eu até gosto de ir à igreja, eu acho legal isso, mas eu não estou disposto a renunciar à minha vida. É como se nós, não é, fôssemos os primeiros a fazer isso. Jesus renunciou primeiro. Como filho de Deus, ele não ocupou esse lugar para nos tornar co-herdeiros com ele do reino de Deus. Jesus renunciou primeiro. Ele abriu mão de tudo, da sua própria vida, para que nós possamos acessar a graça de Deus através dele e desfrutar de um relacionamento pleno com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, nós não devemos ter esse entendimento de que eu vou ter que abrir mão de tudo. Ele abriu mão de tudo primeiro. Eu só vou o quê? Uma vez que eu acesso a graça de Deus, através de Jesus Cristo, eu só vou tê-lo como modelo, como referência. O que foi que ele fez, eu também vou fazer. E aí começa um processo de transformação na minha vida. Começa um processo de restauração no meu viver, na minha mente, no meu coração e, consequentemente, nas minhas atitudes. E na mesma velocidade com que aquela mulher foi curada, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Na mesma velocidade que ela foi curada, Jesus sentiu que dele havia sido o poder, simultaneamente. E aqui cai por terra uma mentira que rodeia os nossos dias, um mito, não é? De que Deus está lá em cima, olhando para nós que sofremos nesse mundo. E até mesmo Deus poderia estar se divertindo do nosso sofrimento. Deus não está distante, Deus não está morto, Deus não tem alegria no sofrimento do justo. Ele está perto, Ele mora em nós. Ele habita em nossos corações, Ele está conosco no meio do sofrimento, você entende isso? Simultaneamente, quando eu sofro, Jesus sente isso. Quando você sofre, Jesus sente isso. Ele não está distante, Ele não está longe, Ele está no seu coração, uma vez que você entrega a sua vida a Ele. E esse é o princípio da comunhão. No mesmo momento que aquela mulher tocou o manto de Jesus, a orla do seu manto, ela foi curada,
E ele sentiu o poder saindo dele, virtude saindo dele, simultaneamente, paralelamente, no mesmo tempo, na mesma velocidade, no mesmo espaço. Você está entendendo agora? A relação, o processo físico existente aí. Você está entendendo a teoria sendo aplicada na vida de Jesus e dessa mulher? Só que aí nós temos o diferencial, que é o poder de Jesus. Aí nós estamos falando do sobrenatural de Jesus, que transcende algumas leis do universo, que transcende alguns princípios da física, porque é sobrenatural. Simultaneamente, em nome de Jesus, a pastora abriu essa celebração falando sobre isso, sobre nós nos alegrarmos, sobre nós nos animarmos, sobre nós sermos encorajados, em nome de Jesus. Nesse exato momento, Jesus está nos encorajando, Jesus está nos potencializando, nos promovendo, nos capacitando, nos fortalecendo. Não tenha medo, seja forte e corajoso, avance para aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque comunhão fala de um relacionamento de mão dupla, de empatia e de consideração. Ou seja, tanto eu falo com Jesus quanto Ele fala comigo, tanto eu faço algo por Ele quanto Ele faz por mim, tanto eu lanço as redes quanto Ele lança a pesca para mim. Funciona assim, é uma via de mão dupla, de empatia. Tanto Jesus tem empatia comigo, quanto eu também posso ter empatia por Jesus. Ele não precisa de defesa, ele precisa de alguém que se coloque na brecha. Ele não precisa de alguém que argumente, ele precisa de alguém que faça o que ele faz, que pense como ele pensa, que interaja com as pessoas como ele interage. Ele precisa ele procura pessoas que considerem o que ele faz, a maneira como ele pensa, consideração, comunhão que cura, comunhão que liberta, comunhão que transforma. 12 anos cessaram naquele momento. 12 anos cessaram, porque aquela mulher, movida passando pelas leis da física, aquela mulher, moveu em direção a Jesus Cristo. Graça, fé e comunhão. Mas que comunhão foi essa? Marcos, versículo 31, 5:31. Responderam os seus discípulos: vês a grande multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Que tipo de comunhão é essa, amados? Essa é uma comunhão, queridos, sobrenatural. Muitas vezes nós, como filhos de Deus, cristãos, nós achamos que Deus deve estar com o tempo todo com os olhos voltados para nós. Ele está, mas Ele está porque Ele é Deus, e não porque nós achamos assim. Você entende a diferença? Ele é Deus, Ele decide estar com os olhos sobre nós. Não está com os olhos sobre nós porque eu quero que Ele esteja. Ele é Deus porque Ele está com os olhos sobre nós, porque Ele é onisciente. Mas muitas vezes nós achamos que Jesus é exclusivo nosso, que Ele tem que me atender como meu mordomo, que Ele tem que suprir as minhas necessidades, Ele tem que me dar atenção porque eu sou o centro dessa história. Não foi por mim que Ele morreu? Então, se eu sou tão importante para Ele ter morrido por mim, Ele tem que viver por mim. Amados, Ele morreu por mim, para que eu viva por Ele. O foco não sou eu, o foco não é o meu bem-estar, o foco não são as minhas coisas, é o reino de Deus. Então nós vamos entender isso, que muitas vezes nós queremos ter uma comunhão com Jesus, mas não uma comunhão plena, mas nós queremos o quê? Colo o tempo todo, nós queremos ser crianças o tempo todo, nós queremos ser pessoas, não é mimadas o tempo todo. Nós queremos um tratamento diferenciado, sendo que Ele não garantiu isso na sua palavra.
As palavras de Jesus são bem claras: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí vem a nossa interpretação: por Ele nós venceremos o mundo. É muito diferente esse contexto. Nessa perspectiva, nessa visão, a compreensão do que é a comunhão. Olha só, eu quero chamar a sua atenção. A comunhão dessa mulher com Jesus foi a seguinte: ela foi até ele, tremendo de medo, e lhe contou a verdade, porque ela viu que Jesus continuou perguntando: quem me tocou? A comunhão dessa mulher com Jesus, vamos lá, vamos ser prático, foi um toque dela no manto de Jesus. Ela foi curada. Jesus sentiu o poder saindo de si. Jesus procurou, ela tremeu de medo, ela viu o que ela tinha feito, caindo em si talvez. Será que não é? O passado voltou a ameaçá-la, 12 anos de fluxo de sangue voltou a ameaçá-la, tentando condená-la. Ela permaneceu ali, ela foi corajosa e ela se apresentou a Jesus, se prostrou diante dele e contou-lhe a verdade. Trocou um olhar com Jesus. Jesus a chamou de filha e disse para ela: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E amados, ela não ficou, mas não, Jesus, eu quero fazer parte da sua equipe. Não, Jesus, eu quero andar colado com você, amados. Jesus a curou, a livrou, a libertou de 12 anos de condenação, de doença. Um toque dela em Cristo transformou a vida dela. Queridos, uma única experiência com Jesus é suficiente para eu permanecer nele o resto da minha vida. Uma única experiência com Jesus. Eu sei que não é assim. Eu sei que à medida que nós vamos avançando em Cristo, cada vez mais nós vamos tendo experiências com Ele, e cada vez mais Ele vai se revelando a nós. Aquele pecado no passado não me atormenta mais, mas hoje tem outras situações na minha vida que precisam mudar, porque Jesus tem se revelado a cada dia, e cada vez mais vai ficando claro quem Ele é para mim. Mas amados, a experiência da salvação é suficiente para eu continuar servindo Ele o resto da minha vida. Mas a misericórdia e bondade de Deus vai me proporcionar mais experiências com Ele. Mas aquela única experiência, ela é suficiente. Ela é suficiente para entender que eu não sou nada. Ela é suficiente para entender que a palavra rege a minha vida. Ela é suficiente para entender que eu preciso orar, que eu preciso clamar, que eu preciso jejuar. Eu preciso. Não é a igreja que precisa. É porque eu sou igreja que a igreja faz isso, mas eu preciso desse lugar. Que ele cresça e eu diminua. Então uma única experiência, queridos, seria suficiente, com Cristo seria suficiente para nós servirmos a Ele a vida inteira. Guarda isso no seu coração. Aquela mulher foi liberada por Jesus, não é? Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu acredito que aquela mulher nunca mais viveu como ela vivia. Não com fluxo de sangue, não é disso. Ela foi curada. Ela viveu sabendo que ela teve uma experiência real com Jesus Cristo. Muitas vezes nós esperamos, sabe, amados, algo, não é? Único na face da terra. São dias que eu anseio, a cada dia mais, compreender o olhar de Cristo. Pessoas, histórias têm sido mudadas, porque pessoas têm olhado para os olhos de Jesus. Feche os olhos aí na sua casa agora. E começa a falar: Senhor Jesus, eu quero ver os teus olhos, eu quero olhar nos teus olhos. No olhar de Jesus, amado, não há julgamento, não há crítica, não há condenação. No olhar de Jesus, há amor, há misericórdia e justiça de Deus. O olhar de Jesus, há vibração, há poder, há unção, Cristo ungido de Deus.
a cura, a restauração, a libertação. Um olhar, o olhar. Jesus, nos permite ver o teu olhar, Jesus, os teus olhos, como chamas de fogo, como nós lemos lá em Apocalipse, Jesus. Sabe, querido e querida, aquela expressão, agora sexta-feira foi dia dos namorados, aquela expressão de um olhar apaixonante. Do que mais nós precisamos para continuarmos apaixonados por Jesus, senão um olhar que cura, que transforma, um olhar que liberta. E então Jesus perguntou: quem tocou em meu manto? E os discípulos tentam desconversar, não é? E Jesus continua procurando, porque era uma experiência para ele também, uma experiência prática. Ele sentiu algo diferente, porque não é, ele ministrava, e agora alguém o tocou. Empatia. Jesus também foi ministrado por tamanha fé. Então a mulher aproximou-se de Jesus, prostrou-se e contou-lhe a verdade. Ela havia tocado em seu manto. E aqui eu quero fazer uma reflexão breve. Existe uma autora chamada Christine Caine, vários livros imparáveis, Livre da Vergonha. Nesse livro Livre da Vergonha, essa autora, Christine Caine, em seu livro Livre da Vergonha, ela afirma que a orla do manto de um homem judeu no tempo de Jesus, e tempo que antecedia Jesus, a orla do manto, ela era feita de franjas, de um tecido especial, com franjas feitas artesanalmente e de cor azul. E a cor azul era muito cara nessa época. Era um valor significativo você ter um tecido tingido de cor azul. E a orla do manto dos homens judeus nesse tempo era de cor azul, e ele tinha franjas que representavam os mandamentos de Deus, a lei de Moisés. Lá em Números 15, 37 a 40, é possível ler o próprio Deus dando a ordenança para que todo homem judeu tivesse um tipo de vestimenta que lembrasse da sua responsabilidade em cumprir os mandamentos de Deus. Números 15, 37 e 40. Lá vai estar bem descrito o que representava a orla de um manto. E segundo essa autora, Christine Caine, no seu livro Livre da Vergonha, por ser algo tão especial e tão pessoal, somente a família íntima poderia tocar a orla do manto de um homem judeu. Era algo muito pessoal, era algo íntimo, muito valioso para aquela pessoa. E a palavra de Deus diz que essa mulher, não é? Que a mulher chegou a ele, não é? Tocou, quem tocou em mim? E Jesus pergunta: quem tocou em meu manto? E ao ter o seu manto tocado, o que era uma atividade, uma prática de alguém familiar, próximo, íntimo, Jesus olha para essa mulher e ele fala: filha. Ele a chama de filha. Ou seja, no olhar de Jesus não há condenação. Ele a chama de filha. Você que tocou em um espaço da minha roupa, destinado às pessoas íntimas da minha vida, eu agora te chamo de filha. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E aqui nós temos mais um princípio da palavra de Deus a ser compreendido. Quanto maior o conhecimento, mais livres somos.
Quanto maior o conhecimento, mais livre somos. Esse princípio, não é? De quanto maior o conhecimento, mais livres somos, nós chamamos de liberdade. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais livres nós somos. Menos legalistas e menos, não é, voltados à libertinagem. Nós somos livres em Cristo Jesus. Esse princípio chama-se liberdade. Por quê, amados? Porque Jesus a curou. Também a tornou livre da condenação e do pecado. Jesus tornou aquela mulher livre para viver debaixo da graça de Deus, perto de Deus, através da fé em Jesus Cristo, para ter comunhão com o Espírito Santo e ser livre definitivamente do pecado. Princípios da palavra de Deus, que compreendidos, nos despertam o desejo de assim viver. Entenda isso. Graça, fé, comunhão e liberdade. Graça revela que Deus está próximo de nós, não é? Através de seu Filho Jesus. Fé é a nossa reação à graça de Deus, que nos aproxima de Jesus. E no momento que nos aproximamos de Jesus e começamos a caminhar com Ele, nós desfrutamos de comunhão com Ele e com o Espírito Santo. E essa comunhão produz em nós um desejo de um viver santo. E esse viver santo nos faz livres para escolher se quero ou se não quero, se faço ou se não faço, livre de qualquer vício, livre de qualquer prisão, de qualquer amarra, de qualquer corrente, de qualquer jaula. Eu sou livre em Cristo Jesus. Princípios, amados, que talvez nesses dias estavam sendo muito distantes para você compreender e para aplicar na sua vida. Mas nessa noite, o Senhor está nos revelando esses princípios com uma clareza imensa, para que nós possamos desfrutar da graça de Deus, da fé em Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo e uma vida livre do pecado e da acusação. E assim como os princípios de uma disciplina como a física, por exemplo, tornam-se realidade para nós quando nós experimentamos na nossa vida, a palavra de Deus torna-se viva em nós, produzindo transformação, da mesma maneira, simultaneamente, como Jesus e aquela mulher. No mesmo momento que ela foi curada, Jesus sentiu o poder saindo de si. Simultâneo. Onde eu quero chegar é que cada vez mais o universo, as suas leis, a materialidade prova a existência de Deus, o seu desejo de se relacionar conosco, o cuidado que Ele tem para com as nossas vidas, o envio do seu Filho Jesus, a ação de Cristo por nós, o envio do Espírito Santo que nos dá poder. Cada vez mais a ciência nos aproxima de Deus através das revelações que ela comprova. O que ela comprova é o que nós temos acesso através da palavra de Deus. Eu quero orar com você, ouvir essa canção e logo em seguida nós vamos orar para que esse entendimento seja gerado no seu coração. Ouça essa canção e vai orando aí no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Que é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele
que tem os olhos como chamas de fogo. Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Aleluia. Aleluia. Minha alma canta. Aleluia. Minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Oh, aleluia. Eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem. 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 Senhor Jesus, nós queremos orar nessa noite, à luz da sua palavra. Gera compreensão em nossos corações. Nós nessa noite entendemos, Senhor, através do seu poder, através desse contexto da palavra descrita em Marcos 5, nós compreendemos, Senhor, princípios básicos, profundos e verdadeiros, que transformam a nossa vida, princípios bíblicos, que trazem de volta o viver sobre nós, o fôlego de vida, nos restaura ao plano original da salvação, nos revela Jesus Cristo e nos aproxima do Senhor. Nessa noite, Jesus, nós acessamos a graça de Deus, exercendo fé em Ti. Queremos aprofundar nossa comunhão contigo e sermos definitivamente livres do pecado que traz condenação sobre o mundo. Uma mente livre, um coração livre, saudável, um corpo curado, uma mente ampliada, emoções e sentimentos restaurados. Nós compreendemos, Jesus, compreendemos que várias coisas que vivemos até aqui, até esses dias, foram experiências que o Senhor proporcionou em nossas vidas, para nos revelar esses princípios, que agora fazem sentido, e através do seu olhar, Jesus, substitui em nosso coração todo ódio por amor, todo julgamento por justiça, toda ansiedade por paz, toda rebeldia por humildade, toda maldade por bondade, todo egoísmo por altruísmo, Senhor. Muda virtudes em nosso coração, através das suas virtudes, Jesus. Essa é a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus.
Amém. Amém, querido. Que você possa se concentrar no olhar de Jesus durante essa semana. Que seja uma semana de vitória sobre a sua vida. Que você possa ter compreensão da palavra de Deus e viver esses princípios com realidade, com intensidade. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, amém? Seja uma semana de vitória, que você cresça, que você avance para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe você, querido. Essa semana você vai estar recebendo orientações sobre o próximo domingo, 10 horas e 18 horas, nós estaremos aqui com a nossa capacidade reduzida, mas você vai poder estar aqui, você vai administrar isso na sua casa, você vai ter sabedoria, graça, não é? Você vai ter paz para administrar isso e será a bênção. Estamos retornando com os nossos cultos presenciais, não é? Então, e continuaremos com online. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, uma semana de vitória.